Olá, mais uma vez estamos aqui para falar sobre algum tema da área da sexualidade masculina, do mundo dos homens. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre homofobia. E por que essa preocupação? Porque uma das motivações da gente criar esse canal foi justamente conversar sobre temas que nos afligem. Eu, quando falo nós, somos colegas médicos, psiquiatras, psicólogos, que a gente debate muito isso. E a gente percebe e percebe no mundo inteiro o aumento da criminalidade, do feminicídio, o aumento da pedofilia, o aumento da homofobia com assassinatos de ódio por questões homofóbicas, o suicídio cada vez maior de homens e jovens e adolescentes. E toda essa questão acho que tem que ser debatida na sociedade e o intuito dessas gravações é talvez entre amigos, entre colegas com quem partilhamos esses vídeos, provocar um incômodo que nos faça pensar e buscar soluções, cada um na sociedade ou dentro da sua própria família, ou procurar observar dentro da família certas questões que são às vezes fáceis de transformar, e transformando cada um em sua família possa expandir isso para a sociedade, né? Para trazer essa conversa sobre homofobia, eu queria indicar um livro que eu li na década de 90 e conheci o autor, João Silvério Trevisan, porque na época eu tinha uma livraria, uma distribuidora de livros, e levava esse autor para várias faculdades para debater. E o João Silvério, ele tinha acabado de escrever um livro de não ficção, que o nome do livro é 6 Balas num Buraco Só, que ele trata muitos aspectos do machismo tóxico, da violência, com fotos assim de um bebezinho com um revólver 38 na cintura, toda essa questão do aspecto do que era ser um macho. E num determinado momento eu li o livro e na palestra uma cena que me impactou foi ele comentar de um travesti que havia sido assassinado com 76 facadas, se não me engano, e que durante a necrópsia, o médico que fez o laudo cadavérico, ele identificou que após a terceira facada, que transfixou a artéria aorta, o travesti, o rapaz, teve poucos segundos, poucos minutos de qualquer reação tal a brutal sangramento que provoca uma transfixação da artéria aorta, né? A que sai do coração com um volume absurdo, né? Então, o que ele comentou é que o agressor continuou esfaqueando o travesti por mais 73 vezes. Imaginem essa cena. Alguém com o corpo praticamente inerte, sem qualquer reação, continuar a estocar com uma faca, perfurando um corpo. Quem seria capaz de uma coisa dessas? Quem seria capaz de ter tamanho ódio? Claro, uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial, o antigo psicopata, com requinte de crueldade, mas sem classificarmos, sem diagnosticarmos, sem fazermos, certamente alguém com profundo ódio. E o que causa a uma pessoa, ou qualquer um de nós, um incômodo no outro? Muitas vezes, em psicanálise se fala isso, é o que não queremos assumir em nós, é o que não queremos resolver em nós, é o que queremos negar, reprimir, recalcar em nós. Então esse ódio por um travesti pode ser, no fundo, um ódio ou medo de se descobrir homossexual, ou uma sensibilidade que o afastaria da masculinidade tóxica, do machismo. Tudo isso é muito difícil de transformar
porque isso é um hábito, uma tradição que vem de épocas distantes, né? Mas eu acho que a transformação tem que ser feita com apenas alguns ajustes, porque depois desses ajustes, com a clarear, com a tranquilidade no coração, existe a facilidade dessa mudança. Eu já falei num outro vídeo aqui que meninos congelam, e do bullying que é comum nos meninos e um código secreto que existe entre os rapazes. Isso está muito bem descrito num livro também que eu recomendo, é do ano de 2000, quando eu li isso. Eu comprei em 2001 esse livro quando nasceu um sobrinho meu. É justamente Meninos de Verdade, é do William Pollack. Ele é um psicólogo, é professor de Harvard em psiquiatria e medicina, na Faculdade de Medicina de Harvard, e ele debate muito bem esses conflitos da educação dos filhos homens. Inclusive ele traz muitos casos clínicos de jovens de diferentes idades, principalmente crianças e adolescentes, e que eles conseguem falar com esse psicólogo, eles conseguem falar da sua opressão, e é preciso que cada um entenda o que se passa nesse mundo dos meninos, o que se passa nesse mutismo, nessas agressividades, nessas rotulações de que é homem ou é gay, como se o mundo fosse dos homens fosse necessário se definir entre uma coisa e outra, e se você assumir um outro, você tem que ser agressivo com o outro lado. Essa dicotomia tem que cessar, tem que acabar. E isso tem que ser questionado em cada um de nós, né? Você, homem, você tem conceitos homofóbicos? Não seria alguma coisa que você tem que rever em si? Rever a sua sensibilidade, como você lida com emoção? Há tempos eu atendi uma cliente na faixa dos 46 anos. Eu vim acompanhando ela com o divórcio e com as questões com o filho, pré-adolescente, agora já estava adolescente. E ela me punha, eu não me lembro a formação dela, ela tinha um curso superior, não sei se era filósofo ou artista plástica, eu acho que era artista plástica. E ela vinha com questionamentos sobre a sensibilidade do filho. Ele era muito sensível, era um menino de ouro, era bom aluno, ele adorava artes, mas ele tinha uns conflitos muito grandes com o pai. Ele sempre tinha problemas quando ia para a casa dos pais. E ela defendia aquele filho sem defeitos, né? E eu, num dado momento, eu perguntei: o seu filho não seria gay? E a reação dela, cara de espanto, e ela: não, meu filho não é gay. De uma forma que via um transtorno, uma raiva na cara dela. E eu respirei e falei com ela, até com um sorriso. Eu só perguntei se o seu filho era gay, se ele tinha relação, com a intenção de saber se ele não teria mais afinidade com relações homoafetivas. Eu não o xinguei de ladrão, eu não o xinguei de corrupto, eu não disse que ele era desonesto, eu não usei um pejorativo. Porque para mim, ser homossexual, ser gay, ter relações homoafetivas, ou ser um homem que tenha relações com homens não exclusivas, não importa, essas rotulações cada vez devem ser desutilizadas. A Organização Mundial de Saúde já recomenda o abandono do uso de homossexual há mais de 20 anos, né? Os médicos têm que definir até códigos, né? É um homem que se diz que tem relações com homens, é homem que tem relações com homens, basta. Pode ser exclusivo, não exclusivo, não importa, né? Se tem comportamentos de risco, tanto faz ser heterossexual, homossexual, bissexual. O que importa é estar dentro disso para algumas situações, como transfusão de sangue, e não importa agora, né? Mas a questão é que quando eu questionei e confrontei essa mulher
que era uma pensadora livre, muito liberal nos costumes, mas que quando se tratava do filho dela, ela teve toda uma postura corporal que evidenciava um preconceito. Ela parou em silêncio, sorriu e falou: não sei se meu filho é gay, mas mesmo que fosse, se ele não vai fazer diferença para mim. Mas na cabeça dela fez esse clique. Dali para frente, não ter esse pré-concepção de que gay ou bicha ou viadinho ou panasca ou maricas seja um xingamento. Eu acho que isso a gente tem que trazer para as crianças, a gente tem que trazer na educação dos filhos, né? Para que essas formas da fala não sirvam de modelo para rotular, definir, separar as pessoas, né? Eu acho que isso tem que ser passado, né? Eu tenho amigos que até alguns são homossexuais e às vezes a gente está no jantar ou conversando e é comum, eu vejo entre esses meus amigos, e eu chamá-los, ô bichinha, você hoje está muito bichona. E isso, até pela entonação, não cai mal. Mas estamos falando entre adultos que já estão bem tranquilos com a sua questão. Mas essa questão tem que ser muito bem esclarecida e muito bem trabalhada com as crianças. Ainda mais nesse momento em que vivemos conflitos políticos por diferenças, sempre as pessoas querendo pôr esquerda, direita, pensamentos extremos, né? Cabe a nós desconstruirmos isso, mesmo na infância. Então, sobre a homofobia, esse seria uma pequena gravação para colocar esse pequeno pensamento. O que em você incomoda assistir um comportamento homoafetivo? Será que não é algo que você tem que mudar em você? Existe uma frase que é uma anedota no meio psicanalítico, é de que toda a discussão entre um homofóbico e um homossexual, no fundo, é a discussão entre um homossexual assumido e um homossexual não assumido. Pense nisso. Um abraço.